Olá, gente. Estamos em mais uma aula de história. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, né? Um dia que nos leva a pensar em algumas coisas como respeitar o próximo ou a próxima, independente de quem ela seja, de onde ela vem, tá bom? Bom, vamos lá então. Nós vamos hoje começar a responder algumas atividades do capítulo 12, que é o último capítulo dessa unidade agora, tá bom? Então, a partir de que página? Da página 168, então pega o seu material para você estar corrigindo juntamente comigo, certo? Então, vamos começar? Eu vou tirar aqui meus óculos, né? Eu não preciso para ler, como eu tenho falado com vocês. Bom, enfim, vamos lá então. A gente vai começar a partir da página 168. A primeira questão, desculpe. A primeira questão vai pedir que você fale quais foram as críticas dos progressistas em relação ao Império, né? O Império que a gente fala aqui é o governo de Dom Pedro II. Uma das reclamações, né, e críticas é que eles, por exemplo, não concordavam com a questão conservadora do Império ainda em relação à escravidão, ainda mantinha a escravidão. Então, essa era uma das críticas dos progressistas. A outra crítica era em relação ao voto censitário. O voto censitário é aquele voto que você só podia votar ou ser votado de acordo com a sua renda anual. Tinha que ter, eles tinham uma meta, né? Só podia se tivesse o valor X anual. A outra crítica era em relação ao ensino universal, ensino que eu falo, a questão da educação mesmo, né? Escola, se repensar nisso. E em relação ao índice altíssimo de analfabetismo que nós tínhamos, entre outras coisas, certo? Então, nós temos esses fatores, essas reclamações e existem outras. Vamos lá para a questão 2. A questão 2 é pedir que você analise o quadro que tem em cima sobre os republicanos e sobre as ideias positivistas que foram muito influenciadas por Augusto Comte, né? Filósofo francês. Bom, você pode analisar o que eu coloquei aqui, o que eu escrevi aqui, o que está aqui para você corrigir o seu. Então, bom, primeiro você vai começar dizendo que os militares eles foram muito influenciados pelas ideias positivistas, né, do filósofo Augusto Comte, francês, como eu acabei de dizer, que defendia uma república baseada na ordem e fundamento para o progresso, e foi esse o princípio incluído na bandeira republicana, certo? Então, os militares foram influenciados pelas ideias positivistas. Essas ideias estavam baseadas no pensamento do filósofo francês Augusto Comte, onde dizia ordem e progresso. Inclusive é um dos lemas, né, do slogan lá, símbolo da nossa bandeira. Tá? A questão B vai falar sobre o seguinte, para você dizer qual era o lema político, né, desses positivistas, do positivismo. O lema político era o amor, abre aspas, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Isso era a resposta pessoal, certo? A 3 vai pedir que você explique como é que foi essa questão aí da Guerra do Paraguai, né? Esse divisor de águas, né? O que era antes e o que era depois. Então, você tem o que aconteceu, né? A partir da Guerra do Paraguai, você vai ter, então, as mazelas, né, nacionais, os problemas, né? Como o que, professora? Você vai ter a escravidão, a monarquia, que passaram a ser objeto de discussão. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso foi discutido muito entre as políticas brasileiras, né? Então, quem é que discutia isso? Você vai corrigir comigo, né? Os membros dos partidos republicanos e os próprios militares, certo? Isso aqui, gente, para você entender a questão, é o que aconteceu após a Guerra do Paraguai, né? Ou por que, na verdade, a Guerra do Paraguai, né? Por que a Guerra do Paraguai? Qual foi o divisor de águas? O que fez com que houve a Guerra do Paraguai? E sim, depois o que aconteceu, né? Embora a gente vai falar aqui que eram as discussões que aconteciam para a Guerra do Paraguai, certo? E eram esses fatores aqui. Bom, a 4 você vai ver aquela questão das colunas, né? Você vai enumerar as colunas. Então, vamos lá. Primeiro, você vai estar enumerando aí 5, que é a questão que é o militar conservador, que foi o nosso, o presidente, né, ou líder que assumiu após o golpe de Estado. Deu esse golpe de Estado, Dom Pedro II saiu e ele é quem assumiu, que é Marechal Deodoro da Fonseca, é o número 5. Depois é o número 1,
republicanos da abolição, você vai ter aí proprietários de escravos. A 4 vai ser revolucionistas, né, que defendiam a conquista da república através da mobilização popular. A 2, publicado em 1870, intensificou propaganda republicana após a Guerra do Paraguai. Aí você tem um manifesto republicano. E a última, grupo que acreditava que a proclamação da República seria inevitável. Você tem aí os evolucionistas, certo? Questão de número 5, aí nós temos, então, por que é que a questão abolicionista foi uma das mais importantes para o Império Brasileiro, para a derrocada, né? Para acabar com o Império Brasileiro. Você vai, gente, tem muita coisa, né? Mas nós vamos fazer de um jeito aqui que dê para vocês entenderem e ter como responder. Bom, primeiro é a questão abolicionista, que já vinha há um tempo já, né? Isso caminhando, né? A gente demorou muito a abdicar da escravidão. Então você vai ter primeiro a questão abolicionista, que vai caminhando até a década de 1850. Depois, o fim do tráfico negreiro, pela lei de Eusébio de Queiroz. E você vai ter também aí a economia plantation, né? Que a economia plantation é aquela base que a mão de obra era a mão de obra escrava, certo? Isso daí que fez com que demorasse tanto ainda a gente abrir mão da escravidão. O que mais, professora? E a escravidão, né, ela era a base da economia brasileira naquele período. O que a gente pode colocar mais aí? Pronto, até aí é o bastante, porque vocês vão pensar em relação a isso. Quais eram os problemas que fizeram com que a gente demorasse primeiro a abrir mão da escravidão e fizesse com que o império ele fosse derrubado. O império que eu falo é Dom Pedro II, tá? A sexta questão nós temos então, para que você explique, após a guerra. Falamos na questão anterior quais eram os problemas que levaram à guerra. E agora, após a guerra, você vai ter propaganda republicana motivada pelo contato de militares brasileiros, como outros países da América do Sul, que não viviam sob o regime monárquico. Você vai ter também muitos militares começaram a abraçar a causa republicana, entre eles Benjamin Constant, que foi muito importante esse nome, gente. E através disso você vai ter o Manifesto Republicano, certo? O que mais, professora? Em 1870 você vai ter o ideal republicano, que vai ganhar muita força no Brasil. E nós vamos ter o Partido Republicano, né? Republicano Paulista, que é o PRP. E depois o outro partido, que é o Partido Mineiro, PRM. Essa é a questão de número 6. A questão de número 7, você vai ter aí um anúncio ou informações falando sobre o Vaticano, e aí você vai pensar naquele beneplácito régio do que nós falamos, falamos na aula anterior. Bom, sobre o anúncio que tem em cima, e tem perguntando assim, como é que funcionava o beneplácito régio, né? O que é que dizia? É que qualquer determinação vinda do Papa só poderia ser, por exemplo, decretada depois que passasse pelo imperador, e esse imperador era Dom Pedro II. Então, o beneplácito régio, ele baseava-se assim, a partir dessa nova lei agora, certo? A B vai falar sobre a questão de um Estado laico, né? O que seria? Bom, aí nós temos o quê, né? O Estado laico é aquele que não pertence a nenhuma ordem religiosa, né? Tendo os direitos e deveres estabelecidos pelo próprio governo. Um Estado laico é aquele Estado que não tem nenhuma religião, como é que a gente pode dizer? Para que vocês possam entender. Não vai pertencer a nenhuma ordem, né? Então, o Estado laico é onde por exemplo, aquela religião ela não vai influenciar nas questões políticas decisivas, né? O Estado ele tem que estar livre para apoiar e para cuidar das pessoas, independente da religião, certo? Então, o Estado laico ele não pode, por exemplo, estar preso à religião, ele não pode defender uma religião, ele é laico, certo? Bom, a C, para a gente encerrar, vai pedir que você diga sobre o que foi, como é que se instaurou a questão religiosa. Está muito fundamentada aqui, agarrada nisso aqui. Bom, nós temos os anos entre 1872 e 75. Vai haver esse conflito envolvendo os bispos de Olinda e de Belém, que vai decidir, por conta disso, da ordem do Papa Pio IX,
de proibir os maçons de participar dos cultos religiosos, né? Aí você vai ter, então, agora a intervenção do imperador ou a presença dele, né? O imperador, ele era maçom e determinou a punição imediata dos clérigos, né? Aí foi aquele caso que esses bispos, né, de Olinda, esses dois bispos de Olinda e o outro lá, deixa eu só dizer o nome para não ficar aí outro lá isso muito solto, né? De Olinda e de Belém. Eles, de acordo com o que a igreja dizia, que não poderia haver maçons, né, concordava com os maçons, só que o imperador, ele era maçom, então o que ele vai fazer? Ele vai punir esses dois bispos de Belém e de Olinda. A punição vai ser como? Eles vão ter que trabalhar durante um ano, mais ou menos, nesses serviços braçais. Isso só vai modificar depois de um outro acontecimento, em que eles serão liberados e a condenação acabará, certo? Então, nós finalizamos aqui a aula de hoje. Vimos da questão de número 1 até a questão de número 7, e são questões extensas, gente. Próxima aula nós continuaremos, então, finalizando essa parte, tá bom? Cheiro, corrijam a atividade, voltaremos na outra aula, então. Tchau.